Câncer e o seguro de vida. Esse é o tema deste vídeo que nós vamos começar agora, com base num artigo que eu publiquei, um artigo jurídico, e que acabou de ser publicado, tá? Eu aponto no artigo, inclusive, que por ano espera-se no Brasil, nos próximos anos, né, 625 mil novos casos, novos diagnósticos de câncer. É muita gente. Eu fiz uma continha aqui, são 1.712 pessoas por dia recebendo esse diagnóstico. E isso, né, eu até coloquei que o mais comum entre os homens é o de próstata e o mais comum entre as mulheres é o de mama. Entre os homens, o de próstata representa 29,2% e o de mama 29,7%. É muita coisa, né? E por que do artigo? Quando uma pessoa desenvolve câncer, isso implica, né, em vários desdobramentos jurídicos com relação a alguns impostos, com relação ao plano de saúde, com relação ao seguro de vida, que é o que nós vamos abordar. Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Compartilhando Justiça. Peço que você se inscreva, ative o sininho quando eu publicar algum vídeo novo e que você possa conhecer mais sobre alguns assuntos jurídicos e outros temas que eu abordo também. Mas vamos lá. Onde que eu começo aqui falando? Que, em primeiro lugar, existem dois tipos de seguro. Existem os seguros genéricos, que eles geralmente têm uma cobertura assim: morte natural e acidental, invalidez por acidente e por doença, e alguns reembolsam também tratamento médico, despesa com tratamento médico. Esse é o mais comum, tá? Mas existem vários seguros. Eu estou generalizando, né? Não vou abordar cada um deles, senão o vídeo vai ter horas. Mas existem outros seguros, até eu digo mais modernos, que há 10 anos talvez não existiam tanto, há 15 anos, mas existem os seguros que com cobertura específica para câncer. E hoje existe até seguro específico para mulher e que com cobertura para alguns tipos de câncer. E existem aqueles também que pagam no caso do diagnóstico do câncer, tá? Você então precisa, eu chamo atenção no artigo, porque eu vou abordar alguns exemplos aqui que ocorrem na prática dessas ações, mas você precisa saber o seguinte, eu faço até essa ressalva no final do artigo, mas aqui no vídeo eu vou falar no começo. Quando eu abordar que uma determinada situação tem direito ou não tem, eu nunca vou falar assim, com certeza vai ganhar, com certeza vai perder. Por quê? Nessas ações de consumidor, por mais que alguns assuntos já sejam mais conhecidos do Poder Judiciário, de modo geral, cada tema, cada caso tem que ser observado assim de maneira específica. Então, por exemplo, às vezes um cliente pega e manda um e-mail: doutor Henrique, tal situação, eu tenho direito? Daí a seguradora negou alegando, por exemplo, doença pré-existente, não cumprimento da carência, ausência de cobertura. É muito comum a seguradora negar por isso. E eu peço sempre o seguinte: olha, eu preciso de 3 documentos básicos para analisar se um caso tem direito ou não, que é a minha ressalva, porque não dá para a gente generalizar, sempre vai ganhar ou sempre vai perder determinada situação, mas a gente tem que ver o caso específico. Então, o que é importante? Olharmos a proposta do seguro, que foi assinada lá no começo, quando o corretor ofereceu, quando o gerente do banco ofereceu o seguro, então aquela proposta assinada, o certificado do seguro, que é tipo um resumo do seguro que é entregue pela empresa, pela seguradora ao segurado, e as condições, a apólice do seguro, onde tem as condições gerais do seguro. O ideal é que a pessoa tenha esses 3, mas nós sabemos que na prática nem sempre isso é possível. Geralmente quem tem esses documentos é aquele segurado que contratou direto com o corretor, que contratou no banco, né? Mas tem aqueles seguros que são embutidos às vezes em financiamentos, tem aqueles seguros que são feitos assim de maneira coletiva, né, nas empresas. Então assim, é importante buscar essas informações. Mas se não tiver, eu falo assim, envia o que você tem. Até mesmo porque isso é um indicativo, né, de que houve uma ofensa a um direito do consumidor, que é o direito de informação. Todo consumidor,
ele tem direito de ser informado previamente, na verdade, né, antes de contratar o seguro. Mas a gente sabe que isso não acontece na prática, né, nem sempre acontece, mas ele tem direito de ser informado previamente sobre tudo aquilo que todo aquele produto e especialmente sobre aquilo que limita os seus direitos. Então é importante a gente ter acesso a esses documentos para quê? Como que a gente faz? Fala, olha, doutor, minha esposa ou meu marido teve, ou eu, né, tive um diagnóstico de câncer e tal, a seguradora negou. Daí eu peço o quê? Manda para mim o comprovante da recusa da seguradora e o que você tem de documentos. E a gente vai analisar. E além dessa análise dos documentos, o que a gente faz? Tem que olhar também como é o posicionamento daquele tribunal do estado onde você está. Porque existe uma variação de estado para estado com relação assim, tem estado que tem mais tendência em proteger o consumidor e tem tribunal que é pior nesse sentido. Mas também existe divergência entre as turmas. Eu até falo no escritório sempre assim, falo, olha pessoal, quando a gente vai fazer uma análise de caso, a gente tem que olhar turma por turma. Porque às vezes o tribunal tem 6 turmas de desembargadores e às vezes em 4 você ganha e em uma você perde uma determinada questão. Só que quando você pesquisa jurisprudência lá pelos sites de pesquisa, né, o que acontece? Ele puxa sempre daquela turma que nega. Olha a desinformação que acontece. Então é importante nós olhar e falar, olha, nesse caso aqui, a grande probabilidade da pessoa ter êxito nessa demanda. Então é muito importante a gente analisar o seu caso específico, os documentos específicos e como é o posicionamento do tribunal onde você está e também do STJ, claro, né, que alguns casos contra a seguradora chegam ao STJ, ao STF não, mas ao STJ sim, tá bom? Então eu vou abordar aqui algumas situações que a gente precisa observar, né, que acontecem com relação a câncer e a seguro de vida. Claro, feita análise antes, né, de ambiguidade, de obscuridade nas cláusulas, de falta de informação, tá. Vamos ver aqui. Eu abordo no artigo, item A, seguro com cobertura para diagnóstico do câncer, né? É, o que, o que eu alego aqui é o seguinte, às vezes acontece de a seguradora pegar e alegar assim, ah, não tem cobertura. Mas quando a gente olha os documentos, tem lá, diagnóstico de câncer, tantos mil de indenização securitária, né, de tantos mil. E daí a seguradora vem e fala, ah, não, esse câncer específico não tem cobertura. Por isso que é importante olhar os documentos, porque às vezes isso não está claro. Eu vou até adiantar aqui um outro assunto, que é o seguinte, com relação a um seguro específico das mulheres, né, o seguro proteção mulher, mais mulher, tem vários nomes, né, no mercado, mas tem um seguro voltado para o público feminino que ele cobre, é comum é, ele cobrir o câncer na mama e ele cobrir o câncer no útero. Mas olha a situação, às vezes, a mulher desenvolve um câncer em uma outra região, e até do sistema reprodutivo dela. Por exemplo, eu já vi caso de a mulher desenvolver câncer no ovário, que tem até uma certa frequência, ou às vezes desenvolver um câncer até de placenta, né? Existe câncer na placenta, e a seguradora pegar e falar, ah, não, não tem cobertura, porque era só para câncer no útero e na mama. Só que quando a gente olha os documentos do cliente, não está nada escrito sobre isso. Daí a seguradora pega e fala, ah, mas pelas perguntas que ela respondeu na proposta do seguro, a pergunta era se ela já teve câncer no colo do útero ou já teve câncer de mama. Então, conclui-se dali que a cobertura é só para isso. Claro que não, né? Isso é algo que o Poder Judiciário geralmente afasta. Falando, não, a limitação tem que ser expressa e ainda destacada, negrito, fontes grandes, tal. Então isso é muito importante ficar atento, tá bom? Vamos lá. Há um outro ponto que eu chamo aqui a atenção no artigo é com relação ao prazo de prescrição. Por quê? Quando a pólice ela tem cobertura para
diagnóstico do câncer, o que dá o direito a receber o seguro é o quê? É o diagnóstico, não é o tratamento do câncer. Por que que isso tem importância? No direito, a gente fala que o prazo de prescrição, ele começa a contar no momento que nasce o direito. A gente chama de princípio do actionata, né? Nasce o direito. E quando nasceu o direito à apólice do seguro? Com o diagnóstico. Então, o que que acontece que às vezes chega para nós, dá vontade de chorar, assim, de tristeza, é que o cliente pega, o cliente pega e espera terminar o tratamento, fazer algumas cirurgias para depois buscar receber a indenização do seguro. Daí, como eu já disse, passou o prazo da prescrição, que é de 1 ano, a contar do diagnóstico, no caso do seguro que tem a cobertura para diagnóstico de câncer, 1 ano, e daí às vezes já está tarde demais. Se passou de 1 ano, já era. O que que a gente recomenda? Teve o diagnóstico, já faz o requerimento na seguradora. Se a seguradora negar por qualquer motivo, daí a pessoa tem um tempo para procurar um advogado, faz o tratamento, usa a cabeça, né? Cabeça fria, vai lá buscar, pensa na saúde, que é mais importante. Mas isso é algo que às vezes atrapalha. Não se confunde, é claro, com aquele seguro que a cobertura não é para diagnóstico de câncer, mas é aquele seguro por invalidez. Quando o seguro é por invalidez, a gente daí tem uma margem de discussão muito maior. Por quê? A gente vai discutir quando efetivamente começou a invalidez, e isso é bem divergente. A jurisprudência, né, a justiça, o STJ, costuma entender o quê? Entende que o prazo da prescrição começa a contar da ciência inequívoca da invalidez. Então, quando o segurado recebe um laudo dizendo que ele está inválido, é que começa a contar. E isso dá margem para bastante discussão. Agora, nessa questão do diagnóstico do câncer, nem sempre não tem essa discussão, porque ele é mais, o diagnóstico é um exame que foi ali e é mais taxativo. Tá bom? Outra situação que eu abordo no artigo é com relação a apólice com cobertura para invalidez funcional permanente total. Antigamente tinha a apólice que falava o seguinte, invalidez total por doença. Mas hoje a maioria das apólices que a gente vê, elas estão substituindo para invalidez funcional permanente total. Qual que é o problema disso? Esse funcional é uma coisa terrível. Por quê? O funcional é interpretado por parte do judiciário, não todo, né, mas grande parte, boa parte até, e as seguradoras alegam o quê? Que o funcional tem que implicar em perda da existência autônoma, a perda da existência independente do segurado. É praticamente um estado vegetativo. A pessoa tem que depender de terceiros para conseguir viver. Então, assim, é um estado muito difícil. Se a cobertura da apólice é só nesse caso, uma situação de câncer raramente vai chegar, raramente não, mas assim, dificilmente chega a isso, a não ser quando o câncer evolui gravemente e a pessoa chega ao óbito. Então, antes dela falecer, ela entra nesse estado de invalidez funcional permanente total, tá bom? Então tem que ficar atento a isso. Então não adianta pedir o seguro enquanto está em tratamento ainda, mas depois. É claro que existem decisões em alguns estados, por exemplo, eu já vi acho que no Amapá, decisão de um tribunal condenando a seguradora quando a pessoa teve uma mulher retirou a mama, teve que fazer colocar silicone, aquela prótese, e havia uma metástase do outro lado que estava ali. Então, assim, ela não tinha sido aposentada por invalidez ainda, estava afastada, e o tribunal entendeu que essa invalidez funcional permanente total estava configurada e mandou pagar. Toda decisão é assim? Não. Cada caso é uma. Essa foi uma decisão assim que eu digo até que foi bem favorável ao consumidor, né, que nesse momento está bem fragilizado, e eu concordo com essa decisão. Tem também a questão de apólices que não tem cobertura para morte natural. Às vezes a pessoa desenvolve um câncer, falece, a família vai receber o seguro. E a apólice só prevê morte acidental ou invalidez permanente por acidente, só caso de acidente. Isso daí dificulta, assim, fala até que impossibilita receber o seguro. Eu já vi teses, por exemplo, da pessoa falar, houve um acidente medicamentoso. Olha que nome, né? Olha a criatividade.
Então, eu já até que entrei com ação assim, falando que teve acidente cirúrgico, né? Que a pessoa faleceu na mesa de cirurgia. Então a gente tenta o quê? É explorar tudo que entra no conceito de acidente. Um acidente medicamentoso e a pessoa faleceu porque usou uma dose errada do remédio. É uma boa tese até. Mas assim, são discussões que o advogado tem que usar a criatividade para pedir na justiça. E às vezes eu até falo assim para os advogados que muitas vezes o que o juiz quer, o que o tribunal quer, eles até querem dar aquele direito, mas você tem que dar um bom argumento, né? Tem que dar um bom argumento, e daí ele vai dar. Às vezes o advogado entra sem argumentar corretamente, faz uma coisa meio assim genérica, daí eles acabam negando também. Olha lá, eu ainda coloquei também item D, apólice com cobertura para apenas alguns tipos de câncer, né? Eu já falei no caso da mulher. Há um outro caso que eu aponto aqui, é o tal do primeiro diagnóstico. Isso aqui eu falo que é um absurdo, sabe? Que as seguradoras fazem, mais um absurdo, né? Eles pegam e falam assim, às vezes a cobertura é para câncer, câncer no colo do útero, câncer no útero. E a mulher começou desenvolvendo um câncer numa outra parte do corpo, né? Numa outra parte do corpo, e depois ele espalhou e acabou desenvolvendo também no útero. A seguradora tem a cara de pau, né, de negar a cobertura, alegando que tem que ser o primeiro diagnóstico naquela parte afetada. Aí eu já vi várias decisões, né, que afastam essa negativa da seguradora e mandam ela pagar, falando que é abusivo, né? Falar que tem que ser o primeiro diagnóstico. Mas é uma apólice que existe, né? É uma situação que existe, e tem que ver se a pessoa foi informada disso antes também, que é algo muito específico, né? Vamos ver aqui, é o câncer, é o diagnóstico primário, né? Coloquei primeiro diagnóstico, é o diagnóstico primário. Vamos ver aqui uma outra situação que eu abordo. É, Aqui tem um outro tipo de câncer também, que uma outra discussão que se faz na justiça é o tal do carcinoma in situ. O que seria esse in situ? É aquele câncer que está mais inicial, que ele ainda não é invasivo. Existem apólices que excluem esse tipo de risco, falando que nesse caso eles ainda não vão pagar. Mas tem decisões falando o quê? Que tem que pagar também, porque a apólice não estava. Por isso que eu falei no começo, hein? É importante você enviar para o advogado, para o seu advogado, o certificado do seguro, as condições gerais, a proposta do seguro. Por quê? Para analisar qual como isso foi escrito. Por quê? É muito comum isso não está claro na apólice, né? Não foi feito com destaque, não foi usado um termo que a pessoa compreendesse. E daí a justiça acaba entendendo que é abusiva tal, e afasta e manda pagar, no caso também do carcinoma in situ. Eu já vi também decisão confirmando essa apólice e não mandando pagar, não mandando a seguradora pagar. Um caso muito comum, aborda aqui na letra F, que é a seguradora que não apresenta apólice. Olha, isso acontece demais. A pessoa contrata o seguro, né? O corretor vai lá e fala tudo, né? O vendedor do seguro, o gerente do banco, e fala: ó, você vai ter cobertura para câncer, vai ter cobertura para morte e para invalidez. Ótimo, ótimo, tá, entendi. Então assina aqui, tal. Daí quando a pessoa precisa, que é o que eu mais me deparo, precisa, aciona a seguradora pega e puxa lá a letra X do item 25 da página 40 e tanto da apólice e fala, você não tem direito. E daí o que a gente percebe? O cliente nem sabia, nem recebeu essa apólice, não sabia. Olha como há um desvirtuamento. Em primeiro lugar, o Código do Consumidor diz que deveria, essas condições gerais, essas cláusulas limitativas deveriam ter sido informadas antes da contratação. Tudo bem. Mas, pelo menos depois que a pessoa assinou, deveria chegar à casa dela, isso é o mínimo, né? Já está contra a lei, mas a justiça às vezes faz de conta que não tem esse dispositivo na lei, alguns tribunais. Então ele pega e só recebe depois que contratou, recebe depois em sua casa esse seguro, essa apólice, né? Então aí tem justiça, tem
tem tribunal que fala, ah, não, mas recebeu, tinha conhecimento e tal. Foi depois. Mas pior ainda é caso em que a seguradora sequer envia. Ela fala, ah, entra no site e procura. E ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte, colocar a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, como se fosse, como se fosse legisladora, né, criando direito. Ou seja, a SUSEP diz que o consumidor, antes de contratar o seguro, deve ler as condições gerais. A SUSEP, uma superintendência de seguro privado que não tem nada de nenhum deputado, ninguém eleito pelo povo ali para criar obrigações, né? Pega e faz uma disposição que contraria o Código do Consumidor e fala, olha, mas a SUSEP diz. A SUSEP no máximo faz uma recomendação no caso desse, no máximo é uma recomendação e nunca uma... Ai, o consumidor então é que descumpriu a obrigação de ler o contrato previamente? Que absurdo, né? Mas vamos lá. Continua aqui. Então, assim, se não foi apresentada a apólice ao consumidor e ele entra com pedido e esse pedido é recusado, entre então com a ação na justiça e argumente isso. Não fui informado, não recebi a apólice e tal. Caberá à seguradora apresentar a apólice e preste atenção. Fale isso para o seu advogado que quando a seguradora apresentar algum documento lá falando que essa é a apólice, falou, ah, mas onde que tem a minha assinatura nisso? Como que eu sei que essa era vigente na época que eu contratei? Isso é um problema, viu? Fique atento. Tá, vamos lá. Há uma outra situação que eu abordo aqui que a gente se depara, que é do consumidor que pagava um seguro, né? Pagava lá o prêmio do seguro. O prêmio não é o que recebe quando tem o problema, é o que paga mês a mês. O consumidor pagava o prêmio todo mês e teve um diagnóstico de câncer ou de um problema de saúde, depois parou de pagar, ficou sem dinheiro, doente, sem trabalhar, não pagou, e daí vai pedir o seguro, pede para, não renova o seguro, mas pede a indenização depois. Tem segurador que fala, ah não, mas você não tem mais seguro conosco. Quando surgiu o direito, a pessoa estava no período de cobertura, ela estava coberta pelo seguro, então ela tem direito a receber sim esse seguro. Então, outro ponto aqui que eu abordo é a letra H, é a do câncer diagnosticado no prazo de carência. Tá? O que, que é prazo de carência? É o período que você tem que pagar para depois ter direito àquela indenização do seguro, caso você tenha o diagnóstico. Tem a pólice que fala que são 3 meses, tem a pólice que prevê 6 meses, enfim, tem um prazo lá. De modo geral, tá? Não vou generalizar, mas de modo geral, o Poder Judiciário entende que esses prazos de carência são válidos, mas também já vi decisões, não poucas, afastando, falando que é um absurdo, né? Colocar um prazo de carência. Você faz seguro de 1 ano e tem um prazo de carência de 6 meses, isso aí é um desequilíbrio. Mas daí tem que argumentar também se teve conhecimento, tem toda essa argumentação que eu já falei para vocês. Mas existe esse problema do prazo de carência. Agora, olha que interessante, quando é a questão do diagnóstico do câncer, o que determina o diagnóstico é aquele exame laboratorial que afirmou. E não a seguradora falar, ah, mas você já vinha tossindo muito, então você já tinha câncer no pulmão. Não, não, não. Isso tem que ser um diagnóstico firme, seguro, laboratorial. E o último ponto que eu abordo aqui é a questão do câncer pré-existente. Olha o que acontece. A questão não só do câncer, mas eu estou falando aqui especificamente, mas as doenças pré-existentes com relação à seguradora tem muito a ver com a boa-fé. Por quê? A pessoa sabe que tem um problema e vai lá no banco, na internet e tal, faz um seguro. A seguradora também querendo vender e tampando os olhos para a realidade, não pede nenhum exame, não pede nada e simplesmente aceita o seguro e passa a receber. A pessoa pega e depois de um tempo aciona, fala, olha, eu quero receber o seguro. Daí a seguradora faz aquele checklist, aquele check-up da pessoa, vai lá, eles têm os reguladores, né, tem os pitbulls delas, né, as seguradoras, que vão nos hospitais, nas clínicas e descobrem tudo que a pessoa já fez de tratamento, eles descobrem, a pessoa ainda assina uma procuração, eles vão em tudo que é órgão público e descobrem se a pessoa, por um acaso, já sabia desse seguro, dessa doença antes de contratar o seguro.
E quando comprova que já sabia, daí muitas decisões negam o valor do seguro, alegando o quê? Que houve má fé da pessoa porque fez um seguro e lá declarou que não tinha nenhuma das enfermidades, né? Quando contratou o seguro falou que não tinha, então ela mentiu. E tem juízes que entendem o seguinte, que se a seguradora não pediu os exames e aceitou o seguro, ela assumiu o risco. Essa é uma outra hipótese. Agora, também tem aquela pessoa que fazia um tratamento, mas que não tinha um diagnóstico fechado. Aí é uma outra situação, por isso que cada caso tem que ser analisado. O diagnóstico não estava fechado. Se não estava fechado, daí cabe a discussão se a pessoa sabia ou não daquele problema. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu abordo no artigo para a gente falar. Não, é isso. Eu finalizo, como eu disse no começo, falando que tem que analisar cada situação, cada condição geral, cada apólice, cada proposta de seguro, para a gente falar se tem direito ou não e ainda como é a orientação do tribunal do estado em que a pessoa está. Forte abraço, espero ter te ajudado. Meu nome é Henrique Lima, sou advogado. Visita meu site henriquelima.com.br, lá tem vários textos sobre o tema. E inscreva-se no canal, ative o sininho para receber quando eu publicar algo novo. Muito obrigado.